do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Nós vamos ler a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão um chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou, por esses mesmos milagres, o que pode o homem quando tem fé. Quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram também milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existem mais tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que, outrora, eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Graças a Deus. Nós vamos ler do livro Tempo para Entendimento, de Irmã Germana e Francisco Cipriano. O livro, são textos que foram recebidos aqui na nossa casa pela Celi Durão. Então, nós vamos ler Atitude. Hoje quero lhes falar sobre atitude. Atitude diante da vida, diante da morte e diante das dificuldades. Quero lhes chamar a atenção para o exercício da tolerância. Não é fácil tolerar atitudes de desrespeito, de ingratidão e de agressão. Diante de situações adversas, como é difícil aceitá-las? De que forma é possível ultrapassar esses momentos? Somente com a elevação espiritual, com uma compreensão maior, com amor superando tudo e a todos.
O amor é a mola que faz com que superemos sentimentos de discórdia e nos eleva. A fé tudo consegue, mas é necessário estarmos atentos e, ao fraquejarmos, renovarmos nossas forças interiores e apelarmos ao Pai e aos nossos anjos da guarda, espíritos de luz que nos protegem, para que possamos sublimar nossas fraquezas e torná-las fontes de nossas reflexões, para vermos e ouvirmos e recobrarmos nossas energias. Diante de suas intolerâncias e das intolerâncias dos que os cercam, parem e meditem sobre a razão de tal comportamento. Muitas vezes são resgates de vidas anteriores. É preciso uma atitude positiva e é preciso tentar compreender. É preciso lutar contra atitudes que só trarão desgastes. Cabe a cada um tornar sua vida mais doce e mais amena. Não aceitar situações que os tornem infelizes. O livre-arbítrio lhes foi concedido para a decisão da condução das próprias vidas. Não aceitar situações que se lhes apresentem intoleráveis. Depende de cada um revertê-las. Sua atitude diante da beleza, das forças da natureza humana, da natureza, dos cantos dos pássaros, da beleza dos animais, do poder das águas, despertará em seus espíritos a luz e a compreensão para a verdadeira vida. Sua atitude diante da doença, afastando o desânimo, recobrando forças interiores, fará com que a cura se realize. Novamente, recomendamos a prece. No processo de espera, a prece fortalece nossos espíritos. Sua atitude diante das dificuldades para a sobrevivência, quando positivas, fará com que a passagem pela vida discorra amena. A serenidade é necessária diante daquilo que não compreendem e diante do sofrimento. Sejam responsáveis por si e pelos que lhes foram postos ao seu lado, por laços de sangue e de amizade. Sua atitude diante da pobreza e da pobreza de espírito dos que lhes deparam fará com que possam doar aquilo que tanto necessitam. Sua atitude diante de sua espiritualidade os elevará a planos superiores, preparando-os para a verdadeira vida. Atitudes negativas não levam a nada. Obviamente, é impossível não sofrer com os problemas diários. Não é isso que queremos dizer. Porém, superar o sofrimento é possível, graças à compreensão do sentido da vida e dos ensinamentos do Pai. Jesus zela por todos. Procurem-no nas suas preces e no seu interior. Todos possuem a centelha divina. Mantenham-na acesa. Sigam os exemplos daqueles que, como São Francisco de Assis, passaram pela terra e deixaram suas mensagens, suas atitudes de bondade, humildade, desprendimento e de amor. Sejam felizes. É necessário buscar a felicidade. Afastem os maus pensamentos. Sejam fortes e pródigos no espalhar o amor. Fiquem na paz de nosso amado Jesus, de São Francisco de Assis e de seus guias espirituais, a quem devem apelar a todo momento. Jesus, Mestre querido, amigo incondicional de todas as horas, Mãe Maria, Francisco, Fabiano, mentores espirituais do nosso trabalho,
Queremos agradecer por estarmos mais uma vez reunidos nessa casa de amor, que nos acolhe, nos ensina e nos fortalece. Queremos agradecer, Jesus, por todos os obstáculos transpostos, por tudo que conseguimos nos transformar, por toda a ajuda que recebemos, Pai. Queremos agradecer também por toda a falange médica espiritual que assiste a todos nós durante tantos anos nessa casa de amor. E queremos pedir, Pai, que essas falanges da espiritualidade possam continuar presentes na nossa vida, no nosso trabalho, trazendo sempre para nós o lenitivo, trazendo para nós o remédio certo do Teu laboratório celeste, Jesus. Que cada um possa aqui receber o que veio buscar, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos, que vós sabeis muito mais do que nós. E agora, Jesus, queremos esquecer um pouquinho de nós, que nós já estamos aqui na Tua casa. Vamos lembrar de todos aqueles que aqui não conseguiram chegar, por todos aqueles que estão num leito de dor, num centro cirúrgico, vivendo as necessidades da vida, a fome, a falta de alimento, de saúde, de educação. Enfim, Jesus, pedimos que as vossas falanges se façam presentes em todos os lugares onde campeia a dor. Que possamos no dia de hoje, Pai, sairmos dessa casa melhores do que aqui chegamos. Que possamos levar para a nossa vida tudo o que nós precisamos, todo o aprendizado, todo o discernimento, equilíbrio, acerto das nossas decisões. E que possamos ter muitas alegrias nas nossas vidas, como sempre nos falou a nossa querida irmã Germana, que nos brinda todos os sábados com essas mensagens maravilhosas de amor, de paz e de alegria. Graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje a nossa palestra é com a doutora Laís Bertoche. Ela é psiquiatra, trabalha consultório em Copacabana, tem um curso de constelação familiar, né, que nos ensina. Ela é palestrante do MAP, voluntária do MAP, já há alguns anos. Vem conosco fazendo um trabalho todas as terças do mês de maio, abril e junho, um curso de 9 às 11h30, sobre a oficina da alma, em que ela trabalha constelação familiar. É um curso que todos nós podemos participar, tem muito conteúdo a ser aprendido. Ela lançou este ano esse livrinho aqui, que é um livro basicamente com conteúdo das nossas aulas lá de terça-feira, e tem uma profundidade de forma técnica muito maior, e ela vem nos ensinando a trabalhar, né, através da oficina da alma, as nossas pendências, não só dessa existência, mas como de outras existências. Trabalha no CAPS, né? Não sei qual é o CAPS, mas ela trabalha no CAPS, depois ela pode melhorar a fala dela. Ela vem fazendo palestras em todas as unidades do MAP, trabalhando também a oficina da alma, constelação familiar, na dependência química. Quem quiser conhecer um pouco mais, depois pode procurar saber no MAP. Cada polo nosso tem um foco a ser trabalhado. Então, hoje, ela vem nos presentear novamente, falando do livro dela, e as lições que a gente pode ter para refletir durante essa semana. Todos vocês já estão convidados para o próximo curso que ela vai dar, e são postados no nosso Facebook, MAP Oficial. Estejam todos bem-vindos,
e agradecemos pela presença de todos vocês. Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui no MAP com vocês, nessa casa que sempre me enche de alegria mesmo estar aqui. A gente percebe a presença dos mentores da casa, assim, muito nitidamente, e do Mestre Jesus, né? Que envolve a todos nós. É muito intensa a presença deles aqui. Então, é sempre muito bom estar com vocês. Bom, queridos, conversando com a Berta, ela sugeriu que a gente falasse, como amanhã é Dia da Mulher, ela sugeriu, é comemorado o Dia da Mulher, Internacional da Mulher, ela sugeriu que a gente falasse sobre a mulher, que eu falasse sobre a mulher, e aí eu fiquei pensando, tá, a gente fala sobre a mulher, mas existiria mulher se não fosse o homem? É necessário que esses dois polos, o feminino e o masculino, existam para que a vida surja, para que a vida possa se manifestar. Então, a gente vai fazer uma misturinha aí, do masculino e do feminino, para que a gente possa também falar um pouquinho da mulher. Não tem como falar de um sem falar do outro, né, gente? Então, por isso, e na medida em que eu estava preparando a palestra, me ficou isso muito presente, né? Que, na realidade, a gente estamos aqui na Terra justamente para aprender algumas lições. E aí eu me fiz a pergunta, qual é a coisa mais importante para você hoje? Para você encarnado, qual é? Saúde? Quem mais diz alguma coisa? O amor? Que mais? A paz? Outros dizem a fé, outros dizem os filhos, outro diz o marido, outro diz o trabalho. Gente, nada disso seria possível se a gente não tivesse a vida. Se a gente não tivesse a vida, a gente não teria como expressar a paz, o amor, não teria filhos, não teria marido, não teria trabalho. Então, a coisa mais importante que a gente tem hoje aqui é exatamente a vida. E a vida só é possível porque um dia Deus resolveu criar e resolveu se manifestar. E como Deus, antes da sua manifestação, ele é tudo, para que ele possa se expressar, ele se divide em dois polos. Uns chamam de yin e yang, outros chamam de luz e sombra, outros chamam de, enfim, dia, noite. E se vocês pensarem bem, tudo que a gente percebe, tudo que a gente consegue identificar, só o podemos fazer, só identificamos por conta de uma oposição. Querem perceber? Vocês conseguem ver um ponto branco numa parede absolutamente branca? Não. Nós só conseguimos ver as diferenças. Se vocês olharem aqui a parede, nós conseguimos identificar diferenças do quê? De luz e sombra. Por quê? Porque essa parede é pururuca, né? Então a gente consegue perceber. Se fosse absolutamente branca, nós não veríamos, a não ser o branco. Da mesma forma, na manifestação de Deus, no mundo, na vida, enfim, em sua expressão, ele tem que se manifestar nesses dois polos. E esses polos, no nosso caso, é o polo feminino e o polo masculino. Por isso não dá para falar de mulher sem falar do homem. Não dá para falar do polo feminino sem falar igualmente do polo masculino. Tá? E aí,
eu gostei bastante dessa frase, não sei se está dando para vocês verem. O Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse. E isso, gente, antes, muito antes, isso aqui é logo no começo, é antes da criação ainda, antes que surgissem os mundos. Esses polos são anteriores, porque eles são polos de expressão da alma manifesta. Vocês percebem o que é isso? Só é possível uma manifestação, quer dizer, um mostrar-se, se você tem um polo, esses dois polos, um e outro, yin e yang. Feminino, yin, masculino, yang. Luz e sombra. Não como sombra no sentido de coisa ruim, não. No sentido de uma oposição, tá? Só é possível assim, dessa forma. E por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois formarão uma só carne, como produzindo-se, né? Deixando que os outros seres tenham vida também. Com intenção. E aí é muito interessante, porque uma das características do masculino é a intenção, é a ação. A intenção dessa polaridade masculina é essa. E a grande característica do polo feminino, ou yin, é ser receptivo. Só é possível a vida porque tem uma intenção, uma ação e uma recepção. E um receptáculo para essa intenção, que é o polo feminino. Por isso, o homem deposita sua semente no útero fértil da mulher, a fim de que seu propósito seja cumprido. E assim a vida surge. E assim a vida se manifesta. E assim cada um de nós está aqui. Porque houve esse início. No ser do espírito, lembrem-se, antes da manifestação, antes de sermos homem e mulher, o espírito em si não tem sexo. Certo? Perfeito? Então, nós não somos nem homens, nem mulheres, antes de estarmos no mundo manifesto, no mundo físico. Nós somos simplesmente seres, consciência, que é um polo também. Consciência e matéria são também polos de manifestação lá nos mundos sutis. Embora não exista matéria sem consciência, e também não existe consciência sem matéria. Porque, lembra que eu falei da diferença? Se não tem essa diferença, separando a consciência e individualizando essa consciência, a gente volta para Deus, para o imanifesto. Então, a partir do momento em que há qualquer criação, qualquer manifestação, mesmo nos mundos mais sutis, no mundo espiritual, é necessário que haja uma separação do todo, uma individualização. E é dessa individualização que a gente está falando. É desse espírito individualizado, essa centelha divina individualizada, que começa a se manifestar, mas ali ainda não tem sexo. E por que não tem sexo, gente? Porque não há necessidade de criação nos mundos sutis. De criação que eu digo de um corpo para projeção desse espírito nos mundos sutis. Aqui no mundo físico é que a gente precisa que esse ser, que esse espírito tenha um corpo. E para isso a gente precisa do concurso do homem e da mulher. Mas no mundo sutil não. Certo? Não é necessário. Então, a separação entre homem e mulher é feita no mundo físico. Mas,
existem algumas pequenas diferenças. Por que que uns... sim, é interessante lembrar disso também. Durante o sono, a gente não sabe se é homem ou mulher, sabe? Não, porque isso não importa. Porque a gente está vivendo onde? Do plano astral. E no plano astral importa se a gente é homem ou mulher? Não. Mas existem algumas características que precisam ser desenvolvidas por nós durante o nosso processo evolutivo. E essas características são melhor desenvolvidas num corpo feminino ou num corpo masculino. Tá? Lembra que eu falei que o homem é ação principalmente? Ele traz uma intenção, não é? E a mulher principalmente, ela tem essa característica de ser receptiva. Lembra disso? Por quê? Porque ela precisa desenvolver dentro dela essa semente. Para que ela possa desenvolver dentro dela, alimentar essa semente, para que essa semente possa crescer e se transformar num ser humano futuro, num corpo capaz de receber uma consciência, um espírito, ela precisa de outras características. Ela precisa estar mais fechada. Por isso o corpo da mulher recebe e o corpo do homem dá. Ok? Faz sentido? Ok. Bom, a alma em si, como eu já falei, ela não é a imagem de Deus, portanto é imutável e absoluta. Já falei que ela não tem sexo. Mas, nessa diferença de propósitos entre no desenvolvimento do homem e da mulher, cada um com uma tarefa específica no mundo físico, certo? Porque temos que, ao longo das nossas vidas, desenvolver tanto as características femininas quanto masculinas. Em determinados momentos, nasceremos em corpos, quer dizer, esse espírito, essa consciência vai utilizar corpos femininos, em outros momentos vai utilizar corpos masculinos, dependendo daquilo que nós precisamos desenvolver para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Ok? Quando nós precisamos trabalhar mais a sensibilidade, a energia, que é uma energia, ou uma consciência amorosa, não que o homem não seja amoroso, mas ele tem outras coisas, a princípio, para serem desenvolvidas, a gente vem num corpo feminino. Por quê? Não sei se está... Olha só, cabe à mulher o desenvolvimento e manutenção da vida, cuidando e alimentando os filhos da terra. Então, o que a mulher tem de diferente aí? Ela tem que estar mais consciente, mais sensível às necessidades dessa criança, desse bebê. Se ela não estiver muito perceptível às necessidades dele, essa criança não vai sobreviver. Então, ela tem que ter essa atenção plena. Ela tem que ter essa percepção do que está acontecendo, inclusive à volta, para proteger essa criança de acidentes e de uma série de coisas. Ensinar essa criança a se proteger também. Já o papel do homem é diferente. Cabe a ele a proteção e manutenção dessa família. A mãe,
é aquela que tem o seio, não é? Pelo menos a princípio. E hoje, ainda bem que se está voltando à amamentação, a estimular, muito obrigada, essa amamentação. Porque durante o tempo, eu me lembro quando a gente era pequeno, os médicos, quando eu era pequena, e bota tempo nisso, então, os médicos, eles, não, dá o leite em pó que é muito melhor, porque a gente sabe quanto que a criança está tomando. Não era assim? Depois, não. Os médicos começaram a perceber a importância. Eu me lembro, por exemplo, minha mãe teve 6 filhos. Acho que ela amamentou nos 2, 3 primeiros dias só, gente. Depois, não mais. Hoje, não. As mães hoje procuram e são incentivadas a amamentar essas crianças, às vezes até quase aos 2 anos, né? O que é muito bom para essa criança, porque estabelece um vínculo e aprofunda um vínculo de amor e afeto muito maior, né? Com as crianças do que, e com essas pessoinhas que estão vindo aí, do que quando a gente era novinho. Quando a gente era menorzinho. Mas, imaginem essa mãe que está amamentando, e vamos pensar aqui, bem algumas centenas, ou até milhares de anos atrás, que não tinha leite em pó, porque leite em pó é uma coisa recente. Como que essa mãe poderia estar cuidando da sua prole, amamentando o seu filho e ainda tendo que proteger a sua moradia de invasores, por exemplo, ou trazer os recursos para que essa família pudesse se sustentar? Então, isso cabia ao homem. Ok? Proteção e manutenção da família. Faltou isso também, gente. Bom, outra coisa interessante, a partir dessa percepção que a gente teve, que a gente pode desenvolver até, das funções do homem e da mulher ao longo da história. Gente, é muito recente a saída da mulher de casa para o trabalho, para o mercado de trabalho. Isso veio com a Revolução Industrial. Tá? E por quê? Porque se precisava de muito mais mão de obra do que se tinha disponível. E uma coisa interessante também, as mulheres, pelas próprias características delas, depois a gente vai ver, elas são muito mais detalhistas do que o homem. A gente vai ver logo mais. Tem algumas características que fazem parte desse desenvolvimento e dessa necessidade, dessa necessidade de cuidar da prole, que a mulher desenvolveu muito mais do que o homem, e o homem desenvolveu outras características. Tá? Por quê? Porque o trabalho dele, quer dizer, a atividade externa dele exigia outras condições que não as que ela desenvolveu. Tá? Por exemplo, a gente vai ver logo mais, mas para caçar, você tem que ter o quê? Uma atenção focal, senão você perde a presa. Certo? Uma mulher, se tiver atenção focal, ela não percebe, por exemplo, que a comida está queimando. Ela não percebe, por exemplo, que seu filho está subindo numa mesa e que pode acabar caindo. Ela não percebe isso. Ela só consegue perceber isso porque ela tem uma atenção generalizada. Ok? Diferente do homem. Bom, os cientistas, durante muito tempo, se acreditou que as diferenças entre homem e mulher... Vamos voltar aqui no tempo. Eu me lembro que meus pais, eles faziam parte de um movimento chamado das equipes de nossa...
casais de equipes de Nossa Senhora ou qualquer coisa assim, e eles davam aulas sobre as... Eu era garota, gente, bota tempo nisso. Eles davam aulas sobre as diferenças masculinas e femininas e falavam mais ou menos do que eu estou falando agora. Mas, durante muito tempo, se acreditou que essas mudanças, que essas diferenças eram devidas à criação apenas. Tá? Porque os homens se criam, os homens para estar no mundo, se dá carrinho para eles, se dá bola para eles, e para as meninas se dá boneca. E se exige delas um comportamento mais assim, 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 para o lar. E para os homens, não. Bom, os cientistas foram avaliar se isso era verdade mesmo. E eles começaram a observar que existem alterações fisiológicas e anatômicas já no útero. Então, quando esses embriões estão em formação, já existem diferenças que eles acham, claro, eles são organicistas, a maior parte dos cientistas, né? Então, que eles atribuem aos hormônios femininos ou masculinos as diferenças que estão ali, sem conceber que podem ser diferenças já desse espírito que necessita de experiências num corpo feminino e necessita de experiências num corpo masculino. Tá? Para mim é muito mais plausível e provável isso. Por quê? Porque a mente o tempo inteiro está interferindo no nosso corpo, né? Nas nossas... A gente até leu sobre isso hoje, aqui numa das leituras. A gente interfere com a nossa mente, com a nossa fé, com o nosso pensamento, aquilo que vai acontecer para nós, né? As nossas... inclusive características físicas. Se você pensar que vai ficar doente, como muito bem colocou o Ivan, você vai ficar doente. Se você perceber que coronavírus não é para você, você vai manter a saúde. A sua mente determina isso. Tá? Da mesma forma, vamos falar aqui dos cientistas, eles dizem que os hormônios masculinos, eles, e aqui eu vou deixar bem entre aspas, eles fazem com que algumas funções cerebrais aconteçam algumas áreas cerebrais sejam mais ativadas do que outras. Que na mulher, por exemplo, tem uma parte no cérebro, tem 2 hemisférios, não tem? E tem uma parte chamada corpo caloso, que faz a ligação entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Dizem que na mulher, as relações entre o corpo, no corpo caloso, quer dizer, as sinapses, a capacidade de unir cérebro esquerdo e cérebro direito é muito maior do que nos homens. E que nos homens todas as funções cognitivas, todas as funções de ação são muito mais desenvolvidas do que na mulher. Mas as capacidades de juntar o lé com o cré, o direito com o esquerdo, é maior na mulher. Ela precisa, lembra, ter uma atenção mais difusa, mais geral, mais genérica. Bom, outra coisa que... Então, eu coloquei ali os fatores culturais, como, claro, que influenciam, mas existe uma coisa muito importante, gente, também, que é o campo mórfico humano. Que significa isso? É o campo de memórias e inteligência que atua em todo ser humano, que também influencia muito aquilo que vai acontecer, a especialização para o homem e para a mulher. Tá? Diferença nas habilidades e comportamentos, campos mórficos desenvolvidos a partir das vantagens evolutivas, porque é um campo de memória.
advindas da divisão de trabalho que a gente já falou, tá? Bom, eu coloquei aqui um quadro rapidinho, bem resumido, gente, exatamente falando dessas habilidades. Os homens, não sei se vocês conseguem ver aí atrás, é porque era muita coisa, não dava para aumentar muito a letra. Homens desenvolvem mais, têm maior habilidade por ser caçador e proteger o território. Então, vamos lá pensar aqui juntos. Se ele é caçador e tem que proteger o território, o que ele tem que ter em primeiro lugar? Foco. Outra coisa que ele tem que ter, força. Certo? O homem realmente é maior e é mais forte do que a mulher. Se você vê numa família, geralmente os homens são maiores e mais fortes do que as mulheres, se forem do mesmo pai, tá? A mulher, ela vai desenvolver mais todas as atividades ligadas à proteção, a ser guardiã da prole e da caverna, ok? O homem enxerga melhor sob luz intensa. Então, ele tem uma melhor visão diurna do que a mulher. Isso eu achei muito interessante. Porque a mulher tem que ter uma capacidade melhor de identificar diferenças na penumbra. Interessante isso, né? E parece que é verdade, pelo menos eu noto isso. Que a gente tem uma facilidade melhor de não acender a luz para se deslocar, né, do que o homem. Uma outra coisa interessante também que se observou foi que o desempenho superior nas atividades que envolvem inteligência espacial. O homem, a percepção dele é a seguinte: se ele está, por exemplo, num labirinto e se observou que em determinados labirintos o homem é muito superior, a resposta dele é muito superior do que as mulheres, mas ele funciona assim. Eu estou num labirinto, eu percebo quanto tempo eu ando daqui até ali e de lá para cá, e eu tenho essa sensação no meu corpo. É como se eu contasse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Passos, e o meu corpo serve como uma forma de eu me situar no espaço. A mulher não. Ela olha, por exemplo, tá ali naquela entrada, quer dizer, naquela ali, a cor da parede mudou. Então, então a cor da parede mudou. Bom, ali, para eu pegar para cá, então eu tenho aqui uma mancha mais interessante aqui, nessa quina aqui, então eu sei que é... Então, a mulher, ela se localiza muito mais pelos fatos, pelas coisas, ou melhor, pelos objetos que ela vai encontrando no caminho. Ela diz, por exemplo, olha, para ir até o outro mapa. Bom, então você sai, você pega... Você está vendo aquele posto de gasolina ali? Então, você pega, tem uma casa vermelha, você se localiza pela casa vermelha, depois, se mudou a cor, já não sabe mais ir em lugar nenhum. Não é assim? O homem não. Ele diz, olha, você dá mais ou menos, anda tantos metros para chegar em tal lugar, não é assim? E depois você anda mais não sei quantos metros à direita, ok? Outra coisa também, a mulher tem um maior grau de interação social desde tenra idade. É muito interessante, gente. Claro que não são, isso são qualidades genéricas, tá? Isso não é... por exemplo, eu tenho 4 filhos. A minha filha, que nasceu no meio de 3 homens, ela nunca se interessou muito por boneca. Mas a minha neta, ela todo o tempo está lá com os nenéns dela, sabe? E é fato, né?
outra coisa também, ela tem maior capacidade de captar informações. Então, a mulher, geralmente, ela é muito mais visual e ela tem uma capacidade maior de perceber as mudanças, por exemplo, de expressão das pessoas. Ela logo sabe quando alguém não está bem. Ela tem essa empatia, essa capacidade para perceber isso. Não estou dizendo que os homens também não a tenham, mas é mais fácil para a mulher, para a maior parte da mulher perceber isso, do que para os homens. Outra coisa também, todas as habilidades motoras mais grosseiras, não exatamente mais grosseiras, mas é que eu não encontrei uma palavra melhor. Por exemplo, um homem é muito superior à mulher no arco e flecha, por exemplo. Agora, bota um homem para bordar. Difícil. Difícil. Tá? Ele vai encontrar mais dificuldade porque ele não tem essa capacidade, essa habilidade motor fina mais desenvolvida. Embora alguns homens a tenham. Né? Tá? E o homem, e a gente percebe isso mesmo, tem uma capacidade, um raciocínio lógico muito mais fácil, muito mais rápido, é muito mais hábil do que a mulher. A maior parte deles, não estou dizendo que sejam todos, tá? Mas a maior parte tem. Enquanto que a mulher é mais sensível, ela é mais facilmente chora. Não é verdade? A gente é chorona mesmo. A gente tem maior capacidade de empatia, de chorar com a dor do outro, de se preocupar com o outro. Agora, olha que interessante. Diz que os homens são mais narcísicos que as mulheres. 68% dos homens diz que gostam de se ver nus. Já as mulheres não, 22% apenas. Elas não têm uma preocupação maior com isso. É interessante, né? Então, o homem tem um cérebro mais sistemático, lida melhor com sistemas, e o cérebro da mulher tem uma maior empatia social e lida melhor com gente. Bom, ao longo da história, é o que a gente já falou, ela desempenha primeiro esses papéis mais no mundo interno, mas porque ela está desenvolvendo características. Lembra, gente, o espírito não tem sexo. Num determinado momento evolutivo, ele vai desenvolver mais determinadas características e, noutro momento, desenvolverá outras. Ao longo do processo evolutivo, até chegarmos ao homem perfeito, nós teremos que ter um equilíbrio entre o polo feminino e masculino. E isso a gente vê nos homens, nas pessoas, nos mestres espirituais, a gente vê um perfeito equilíbrio entre o polo feminino e masculino. Ok? Tem alguns, inclusive, que a gente nem sabe se é homem ou se é mulher, porque já não tem mais uma expressão nem masculina nem feminina. Os dois entram. As duas características, elas se unem para que o homem se torne completamente grande e perfeito, né? Então, ao longo da história, a gente teve várias situações em que as mulheres não necessariamente ficaram sempre reclusas, mas, veja, a ela cabia esse papel de cuidar da prole, de cuidar da casa, pela própria característica dela. Até do corpo, ela gesta, ela amamenta. Então, era muito mais lógico que ela não fosse para a guerra. Mas algumas mulheres foram, Joana d'Arc, por exemplo. Tá? Me surpreendeu muito, gente. Eu já tinha lido sobre o Dia Internacional da Mulher, mas eu não sabia. Tinha lido a respeito
as mulheres trabalhavam e começaram a desejar uma equiparação, estava tudo muito difícil, e elas acabaram sendo queimadas nas fábricas. Eu não sei se vocês já leram sobre isso, alguma coisa. Bom, mas me parece que a história não foi essa, não. Foi, mas não foi. O Dia Internacional da Mulher, quer dizer, surgiu isso porque no final de fevereiro, 20 de fevereiro de 1909, houve uma jornada em Nova York, tipo um movimento mesmo das mulheres para melhores condições gerais de trabalho, pelos direitos civis e em favor do voto feminino. E depois, na Rússia Imperial, em 8 de março de 1917, houve uma passeata das mulheres em protesto contra a falta de dinheiro, a carestia, o preço alto das coisas, o desemprego e deterioração das condições de vida do país, lá na Rússia. Aí o partido, quer dizer, os partidos socialistas acharam muito interessante essa ideia e acabaram criando, quer dizer, um feriado para esse dia e comemoravam o Dia da Mulher como uma forma de, inclusive, propaganda do regime. Na antiga União Soviética, durante a era Stalin, o Dia Internacional da Mulher tornou-se instrumento de propaganda política, em que eles queriam valorizar exatamente o regime, dizendo: olha, a gente se preocupa com vocês, viu? A gente se preocupa com tudo o que lhes acontece. E em 1975, depois isso aí acabou esquecido, e em 1975, designado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher, e aí eles retomam o dia 8 de março como sendo o Dia Internacional da Mulher, com o objetivo de lembrar suas conquistas sociais, econômicas, políticas, independente das divisões étnicas, linguísticas, etc, etc, etc. Tá? Então, é interessante, né? Que eu não tinha ideia disso, não tinha ideia de que tinham começado por aí. Sim, e aí nesse dia os homens, os patrões, costumam oferecer uma rosa vermelha, por isso símbolo, para as mulheres, ou uma pequena lembrança e tal, para as mulheres que trabalham para eles. Se o espírito imortal ora se manifesta num corpo feminino e masculino, estarão o homem e a mulher realizando as tarefas especiais para as quais foram criados, de acordo com a sua natureza fundamental hoje, gente? Será que a gente tem essa percepção? Fica a pergunta. Então, veja, não é por acaso que nascemos homens e mulheres. Nós temos, lembrem-se, como espíritos imortais, alternamos essa condição durante o processo de vida, das várias vidas que temos. Desenvolveremos as duas características, tanto masculinas quanto femininas. Será que hoje, num corpo feminino ou num corpo masculino, a gente está cumprindo as nossas tarefas? As lições que cada pessoa deve aprender estão relacionadas com o sexo feminino ou masculino, raça e local de nascimento. Ambos os papéis são vitais para a sociedade e para o desenvolvimento daquele ser, daquele espírito. Bert Hellinger, que é ele desenvolveu um terapeuta, que já morreu há pouco tempo, morreu ano passado, e ele desenvolveu um trabalho muito interessante, chamado Constelações Familiares, que trabalha com esses campos de consciência, aqueles campos mósticos lá atrás.
Ele compreendeu que o primeiro objetivo do feminino é servir a vida, com o seu cuidado e amor. E do masculino é prover e proteger o feminino para que a vida possa se perpetuar. Gente, a nossa sociedade bagunçou tudo isso porque precisou colocar a mulher no mercado de trabalho, mas também acredito que não existe acaso. Também acredito que talvez estivesse na época dessas coisas acontecerem, porque afinal de contas Deus cuida de tudo. Então, certamente Ele queria que nós pudéssemos desenvolver outras características além do apenas sermos homens e sermos mulheres. Talvez misturar, talvez dançar nesses dois campos de consciência, né? Nesse fluxo, né? Nesse contínuo. Oi? Exatamente. E a mulher precisa esforçar-se, e aqui eu estou falando mais da mulher porque a gente está falando do Dia Internacional da Mulher, para ser a provedora de amor e segurança emocional para o companheiro e filhos, com dignidade e respeito por ela mesma. Gente, se nós estamos num papel feminino, isso aqui nos cabe, sem a menor dúvida, tá? Ela detém a cola de amor que mantém a família, a sociedade e o país unido. E é verdade. E muitos dos problemas familiares, se a mulher assumir esse papel de cuidadora, eu acredito que muitos problemas poderão ser dissolvidos, sem perder a dignidade e o amor próprio. Como fazer isso? Eu acredito que buscando o amor primeiro por nós mesmos e compreendendo que nós também falhamos. E na medida em que compreendemos que falhamos, compreender que o outro está tentando fazer o melhor também, assim como nós. E, portanto, estamos todos no mesmo barco. Da mesma forma que nos equivocamos muitas vezes em nossa vida, o nosso companheiro, os nossos filhos, os nossos pais se equivocaram também. Mas não estamos todos num processo de aprendizado? Então, compreender a posição do outro e perceber a presença de Deus ali também no outro, assim como em nós mesmos, talvez seja de grande valia. Uma vez me disseram: ninguém quer errar. Na verdade, foi um momento muito significativo na minha vida. Meus pais sempre foram muito tensos. E a gente não... 6 filhos, gente, imagina. Então, se a gente derrubasse alguma coisa na mesa, na hora da refeição, era um caos completo. E eu me lembro, os meus filhos eram pequenos, e um deles deu um safanão num copo sem querer, aquele suco inundou a mesa inteira, e eu, habituada com as reações paternas, e aí meu marido falou: Laís, ele não queria ter derrubado. Aquilo para mim foi assim, um bálsamo e um entendimento. E eu agradeço muito ao meu marido por esses toques. E ali eu compreendi realmente que nenhum de nós quer errar. Todos nós, todo o tempo, desejamos fazer o melhor de nossas vidas, mas muitas vezes enfiamos os pés pelas mãos. Não é verdade? Muitas vezes nos equivocamos. Fazemos besteira, porque não sabemos fazer de outra forma ainda. Mas chegaremos lá. E com a ajuda do nosso companheiro, e o nosso companheiro, com a nossa ajuda, encurtaremos esse caminho. Porque companheiro é para isso, né? O casal é um amigo, é uma dupla evolutiva de auxílio mútuo. Ambos foram criados para se ajudarem mutuamente a desenvolverem suas puras qualidades divinas da razão e do sentimento perfeitos.
O homem deveria procurar ver Deus na mulher e ajudá-la a compreender a sua natureza espiritual. Ele deveria fazê-la sentir que ela está com ele, não só para satisfazer seu apetite sexual, mas como uma companheira a quem ele respeita e estima como expressão do divino. E a mulher deve considerar o homem da mesma forma. Companheiros evolutivos. Em Jesus vemos a combinação ideal das qualidades masculinas e femininas. Esse perfeito equilíbrio é uma das principais lições que viemos aprender aqui. Meus queridos, que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus, que integrou tão bem as duas qualidades, femininas e masculinas, possa nos guiar para que nós possamos desenvolver e tenhamos a graça de, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, crescer nessa evolução, rumo à inteireza, rumo à perfeição. Que Deus nos abençoe.